Olá, este é mais um episódio da nossa websérie sobre CVC, Corporate Venture Capital, e hoje com um convidado muito especial, com uma experiência bastante relevante, conhecimento técnico de M&A, que conecta com CVC, e eu tenho certeza que você vai gostar e aprender muito também. E ela que está aqui, não um, não dois, não três, mas vários episódios, Amanda Coutinho. Tudo bem, Amanda? Tudo ótimo ali já. Feliz de estar conversando com o Álvaro. Eu também estou muito feliz e, dado que a Amanda já falou, vamos então para o nosso convidado, o Álvaro Sigac, do PicPay, Head de M&A do PicPay. Tudo bem, Álvaro? Bem-vindo. Tudo ótimo, pessoal. Obrigado pelo convite, LG. Tudo bem, Amanda? Estou super feliz aqui em estar compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. A gente também. Então, vamos começar do começo, como sempre, Álvaro. First things first. Quem é o Álvaro, para quem não conhece? Qual é a sua relação com o tema? O que você já fez na vida para chegar onde você está hoje? Bom, eu sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Maringá. Eu sou formado em Engenharia Mecânica Aeronáutica, estudei ali em São José dos Campos, no ITA, e eu comecei a minha carreira em consultoria de estratégia, né? Então, eu comecei aí fazendo projetos diversos aí para empresas bem conhecidas aqui no cenário nacional, né? Indústria de bebidas, cimento, bancos. E aí, depois de 3 anos numa consultoria, eu fui para a indústria, eu fui para a Vale, né? E foi na Vale que eu comecei minha carreira na área de M&A. Né? Então, eu trabalhei quase 9 anos ali na Vale, então eu peguei períodos muito interessantes, assim, peguei o período pré-2008 e o período pós-2008, né? Onde a gente teve aquela grande crise aí, onde quebraram vários bancos, né? Então, eu peguei um período em que o mercado de M&A estava bastante agressivo, né? Assim, principalmente as mineradoras estavam fazendo muitas aquisições, e eu peguei o pós-crise, em que as empresas tiveram que se reinventar ali, né, fazendo reestruturações, vendas. Então, eu tive uma experiência bem bacana ali no meu período de Vale, na área de M&A, né, e fazendo M&As em indústrias bem tradicionais, né, enfim, que envolve aí diligências assim, bastante pesadas, contratos de M&A assim, bastante detalhados, né. Aí depois eu tirei um período sabático, que eu acho que é um capítulo bem interessante ali na minha vida, né. Eu fui fazer 2 coisas que eu gosto muito de fazer e que marcaram bastante a minha carreira, que é viajar pelo mundo e também fazer trabalho voluntário. Então, eu fiquei um período fazendo trabalho voluntário por vários países ali do mundo, então foi uma experiência bem bacana aí de dar uma pausa aí do mundo corporativo e, ao mesmo tempo, fazer coisas aí que me davam prazer e, ao mesmo tempo, também retornando alguma coisa aqui para a sociedade, fazendo um trabalho voluntário, né? E aí depois eu voltei para o mercado, eu trabalhei na Porto Seguro, numa área de estratégia, né? E depois eu fui para a Movile, que foi quando eu tive aí minha primeira experiência no mundo de tecnologia. Eu era head de estratégia e M&A lá na Movile, fizemos alguns deals interessantes, e depois a Porto Seguro me chamou, né, para criar uma área de M&A, né? E eu aceitei a proposta. Né? Foi um período bem bacana, assim, lá para Porto Seguro, né, que é uma empresa assim, enfim, bastante sólida e tradicional aqui no mercado brasileiro, mas que estava começando a olhar, né, para a tecnologia, como que empresas, né, assim, mais digitais e ágeis poderiam adicionar ali, né, ao portfólio da Porto Seguro. Então, eu era responsável pela área de M&A, né, ali na Porto Seguro. E aí, no segundo semestre de 2020, a gente decidiu criar um fundo de Venture Capital, né, um Corporate Venture Capital ali para Porto Seguro, com o objetivo de trazer, né, empresas que tivessem alguma base tecnológica, né, um DNA tecnológico, e que pudessem aportar algum tipo de know-how, que poderiam alavancar, né, de maneira bem interessante ali as operações da Porto Seguro. Então a gente criou esse fundo de Venture Capital, esse CVC ali na Porto Seguro, no meio de uma pandemia, né, em que, assim, na verdade, eu não tinha nenhum tipo de experiência prévia ali em Venture Capital, em fazer investimentos ali minoritários e tudo mais, mas acho que foi uma experiência bem bacana e bem rica aí de aprender fazendo, né, aprender errando também, trocando experiências com pessoas do setor,
com assessores, enfim, trocando ideia com startups. Então, acho que foi uma experiência bem bacana aí, que a gente conseguiu fazer alguns investimentos aí que pudessem trazer algum retorno e algum benefício ali para Porto Seguro. E aí hoje eu estou no PicPay, eu estou como Head M&A aqui do PicPay, mapeando, prospectando oportunidades aqui que façam sentido aqui para o grupo, né? Então eu voltei aqui para o mundo de startup, estou aqui numa fintech, eu acho que é um momento bem interessante aqui para todo mundo que é do setor, né, que trabalha aí no ecossistema de startups, né, de inovação também, e ao mesmo tempo para as empresas mais tradicionais, né, que estão vendo essa necessidade de se conectar com esse ecossistema, né? Então, eu acho que, bom, o CVC é um instrumento, é um dos instrumentos possíveis aí para inovação aberta, né? Existem vários outros meios de você se conectar com uma startup e, bom, foi uma decisão que eu acho que foi uma decisão bastante interessante ali para Porto Seguro de criar esse CVC. Excelente, Álvaro. E você mencionou na experiência que você teve com a Porto Seguro que a área de estratégia era junto com a área de inovação, com a área de M&A, né? Como que você vê a relação de M&A com a estratégia da companhia? Na verdade, a área de estratégia era uma área paralela à área de M&A, né? E o M&A nada mais é do que uma ferramenta para você executar uma estratégia, né? Então, na verdade, assim, você tem uma estratégia ali da empresa que, por exemplo, pode ser um crescimento, né? Então, o crescimento da empresa pode ser de duas maneiras, né? Se eu tiver que, assim, resumir, né? O crescimento orgânico, né? Que é o crescimento que ocorre lá no dia a dia, né? Eu coloco ali a semente, eu vou regando, né? Eu vou, assim, desenvolvendo os produtos, né? E fomentando aí o desenvolvimento interno. E o crescimento inorgânico, né, que é aquele crescimento que é dado de uma forma mais disruptiva, né, uma forma mais imediata, né? E aí o crescimento inorgânico é feito através do M&A. Então, assim, o M&A nunca pode estar dissociado da estratégia da companhia, né? Na verdade, ele é uma ferramenta para executar uma estratégia que foi definida ali para a companhia. E nesse sentido, que tem o crescimento orgânico e inorgânico, você entende pela sua experiência, tanto na Porto Seguro quanto na PicPay, ou então até na Vale também, que você passou por lá, que quando a gente compra uma empresa, e a gente tem visto, por exemplo, Magalu, por exemplo, Localweb, comprando várias startups nos últimos anos, né? Você entende que, minimamente, o olhar do executivo, como você citou muito bem, como instrumento de inovação, tanto o CVC, o M&A, etc., no caso de um merge, do M&A, ele tem o objetivo estratégico ou financeiro, ele conecta com o ponto que você trouxe de sempre estar atrelado com a estratégia da companhia, mas também buscar sinergias estratégicas em proposta de valor, em canal, etc. Mas, eventualmente, ele pode ter um objetivo financeiro também. Você concorda com isso ou você vê de uma outra forma essa relação estratégia com objetivos financeiros ou sinergias estratégicas e empilhamento de receita? Eu acho que isso está tudo conectado, né? Então, assim, eu acho que quando você faz um movimento, tanto de M&A quanto de investimento através de um CVC, isso tem que estar alinhado de alguma forma ali com a sua estratégia, né? Então, acho que, enfim, qual que é o objetivo com uma aquisição, ou qual que é o objetivo com esse investimento, né? Assim, é trazer um canal novo, é trazer um produto novo, é agregar uma linha de negócio nova. Então, assim, eu acho que, obviamente, tem várias razões, né, pelas quais você faz uma aquisição ou investimento, né? Então, e nunca é uma só. Na verdade, é um conjunto delas, né? Então, eu estou fazendo uma aquisição para, enfim, adicionar mais receita, ou aumentar aqui minha lucratividade, ou trazer um re-rating aqui dos múltiplos pelos quais eu vou ser avaliado, eu trazer equipe, trazer a tecnologia, né? Eu conseguir distribuir os meus produtos de uma maneira diferente, eu trazer um know-how que hoje eu não tenho aqui na companhia, né? Então, na verdade, é um conjunto aí de todos esses fatores que você colocou, né? Obviamente que o retorno financeiro ele sempre vai ser algo importante, né? Acho que, enfim, quando um acionista decide alocar um dinheiro ali para fazer uma aquisição,
isso realmente, enfim, é importante ali para entender qual vai ser o impacto aqui no meu balanço, qual que vai ser o impacto ali no meu P&L, né? Mas quando você fala assim de um CVC, né, de um investimento de Corporate Venture Capital, eu acho que é um pouquinho diferente de um investimento de Venture Capital, né? Assim, quando você fala de um investimento de Venture Capital puro, você está buscando, eu acho que basicamente o retorno financeiro. E o Venture Capital, você, na verdade, vai fazer vários investimentos, né, em diferentes empresas, sabendo que alguns deles vão dar errado, né, ou que podem dar errado, e um deles vai, enfim, skyrocket, e vai ter um retorno ali muito grande, né? Quando você pensa em um CVC, né, é óbvio que o retorno financeiro é importante, mas você olha muito mais do lado estratégico, né? Então, você vai olhar ali o que essa startup que eu estou investindo pode trazer de benefício aqui para a minha corporação, né? Então, assim, acho que tem um viés muito mais estratégico do que financeiro quando você cria ou quando você estrutura um CVC, né? Você provavelmente não vai fazer um investimento através de um CVC em uma empresa que não tem nenhuma relação, enfim, de comercial, relação dentro da indústria que você atua, né? Acho que o objetivo aí de fazer um investimento através de um CVC é você aportar algum tipo de know-how, né, aportar enfim, alguma receita adicional, um canal de vendas ou, enfim, alguma expertise que você tem ali para fomentar, para você desenvolver essa startup que você está desenvolvendo e que você consiga também trazer algum tipo de benefício para você, né? E aí, falando um pouco do risco, né, a diferença do risco feita por um investimento de VC ou de um CVC, né? Você, como CVC, como você está trazendo algo ali para a sua startup, né? Quando você está aportando alguma coisa, consequentemente, o risco pode ser menor, né? Porque você já entende ali daquela indústria, você está trazendo, enfim, algo que tira um pouco da insegurança, tira um pouco do risco atrelado ali ao desenvolvimento daquela startup. É quase que como você estivesse caminhando junto ali com essa startup, né? Obviamente depende muito do tamanho do investimento que você vai fazer ali na startup, ou enfim, da participação que você vai ter, né? Mas um pouco da minha experiência, que é a lógica, né, do investimento via CVC, trazer alguma influência, trazer, enfim, know-how, trazer benefícios ali para a empresa que a gente está investindo e, ao mesmo tempo, crescendo juntos. Álvaro, como você bem colocou, tem essa grande diferença, né, entre Corporate Venture Capital e Venture Capital. Em geral, o Corporate Venture Capital tem um foco bem maior nos objetivos estratégicos, né? Inclusive, tem até uma máxima do mercado que é 80% de objetivo estratégico. Inclusive, olhar o pipeline para estruturar para ter objetivos estratégicos. Hoje, se você puder colocar um pouco mais de cor aí na estratégia do PicPay, como que vocês definem e medem esses objetivos estratégicos e financeiros antes e depois de vocês fazerem investimentos? Aqui no PicPay, na verdade, a gente não tem um Corporate Venture Capital estruturado, né? Aqui o objetivo é muito mais assim, avaliar empresas que façam sentido da gente fazer uma aquisição ou não. Mas quando você avalia aí uma potencial aquisição ou um potencial investimento, você tem que ter um objetivo, enfim, atrelado ali à sua estratégia. Então, assim, o que você quer a partir desse investimento, o que você quer a partir dessa aquisição, né? Assim, é trazer um produto novo, né? É trazer, de repente, uma capilaridade ali para os seus produtos, né? Então, acho que você precisa definir, né, aquilo que está por trás desse investimento / aquisição, e aí, enfim, ao longo do tempo você vai acompanhando ali o desempenho aí dessas métricas que foram definidas. E no seu caso hoje, PicPay, como você disse, uma fintech muito bem sucedida, que está indo super bem, crescendo pra caramba, contratando um monte de gente sempre, né? Como que você relaciona uma Porto Seguro que você passou e fez o CVC lá, e também M&A, e agora que você está focado em M&A, do ponto de vista de acertos e erros mesmo, assim,
É muito comum, a gente aqui tem processo que a gente faz com alguns clientes, que a gente faz o processo de ponta a ponta de M&A com startup, por exemplo. Desde avaliar, qualificar, entender as sinergias, definir objetivos, fazer o valuation e realizar o deal. Da sua experiência, onde que dá pau? Onde que dá problema? Onde que quem está nos acompanhando agora fala assim, olha, eu deveria prestar muita atenção nisso, tanto se eu fosse partir aqui, ou se eu partisse para um investimento ou para uma aquisição, onde normalmente a atenção tem que estar redobrada aqui, Álvaro. O principal ponto aí, quando você fala de uma empresa grande, ou principalmente uma empresa tradicional, né, fazendo investimento numa startup, ou adquirindo uma startup, você tem que avaliar muito bem a questão cultural, né, porque são culturas muito diferentes, né. Se eu pegar, por exemplo, uma Vale, que é uma empresa assim enorme, uma empresa bem tradicional de uma indústria considerada tradicional, e uma startup, por exemplo, né, que é uma empresa que tem uma cultura mais ágil, né, uma cultura aí de inovação, de tomada de decisão assim muito rápida, de não ter tantos processos burocráticos, né, assim, tem um clash aí de cultura que tem que ser bem desenhado, né? Então, inclusive, uma das razões aí pelas quais empresas mais tradicionais, né, ou empresas da indústria estruturam um corporate venture capital é uma maneira de você blindar, né, essa estrutura, essa cultura de startup para que você não contamine, né? Não é uma palavra muito boa, né? Mas para que você não contamine esse DNA de inovação de uma empresa de startup, né? Porque, dando exemplos aí que a gente conhece de mercado, né? Às vezes, empresas grandes, você demora, sei lá, 3, 4 semanas de SLA para você assinar um contrato, né? Um contrato de suprimentos, né? Para você contratar uma pessoa, você tem que preencher milhares de formas ali para conseguir. Para uma startup, se você faz uma aquisição e obriga a startup a entrar ali no seu processo de governança, né, da sua corporação, isso não funciona, né? Assim, você faz com que a startup perca a agilidade, enfim, né? Você tem que dar mais autonomia ali para o empreendedor, né? Assim, você não pode tirar a autonomia, você não pode trazer amarras ali para o empreendedor, porque senão, assim, ele vai começar a focar muito mais, né, no dia a dia, né, nas burocracias aí da vida, né, de manter, de repente, um report ali alinhado e tudo, e vai esquecer que a companhia tem muitos outros problemas muito mais complicados, né, que é conseguir crescer, né, conseguir, enfim, contratar pessoas muito boas, manter pessoas muito boas, né, num time já pequeno, né, desenvolver features novas, né, aumentar aí enfim, complexidade do produto, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes aí é você, empresa grande que está adquirindo ou que está investindo, conseguir manter essa cultura, esse DNA de empresa, dessa empresa que está sendo investida, né? Assim, eu acho que você tem que reconhecer, né, que você não tem, de repente, essa agilidade, né, ou essa cultura diferente, e reconhecer que é uma cultura que, enfim, que dá certo ali em empresas desse tipo, né? Então, acho que isso é bastante importante aí, quando você decide fazer um venture capital, ou uma aquisição, ou um investimento aí de venture capital numa empresa desse tipo, né? Perfeito, Álvaro. Como você bem mencionou, né, essa relação cultural, né, entre a corporação e startup é um dos grandes desafios para esse tipo de relacionamento, né? Como que você enxerga a realização dessa integração de uma maneira mais assertiva, mais bem-sucedida? Existe algum processo, alguma estrutura de governança específica que ajudaria nesse processo? Uma ótima pergunta, né? Porque às vezes você não precisa fazer a integração, né? Ou às vezes faz sentido você não fazer a integração, né? Então, por mais que você decida, por exemplo, fazer uma aquisição de um controle ali de uma startup, talvez seja mais interessante para você deixar essa startup rodando de uma maneira independente ali da sua corporação. Então, eu acho que é algo que a empresa que está comprando outra empresa tem que avaliar,
né? Se, assim, será que vale a pena eu integrar completamente essa empresa que eu estou comprando ou que eu estou investindo, né? Será que esses processos que eu estou imprimindo ali vão realmente ser benéficos ou vão travar ali a vida da startup que eu estou investindo, né? Por outro lado, em outros casos, faz sentido uma integração completa, né? Assim, se eu estou, de repente, uma empresa de tecnologia, né, comprando outra empresa de tecnologia muito menor, né, e aí eu preciso que os times realmente trabalhem juntos, né, aí você tem que, enfim, criar um plano ali de integração, tem que ver a área de RH para entender ali, né, quais são as principais dores ali, né, do staff, né, que está sendo adquirido. Na área de tecnologia, você tem que criar times aí multidisciplinares das duas empresas, né, para que não seja um processo muito disruptivo, né, de uma maneira muito negativa, né? Então, acho que precisa fazer uma avaliação primeiro, né, se realmente faz sentido uma integração, e um segundo passo, assim, fazer um planejamento prévio aí para que essa integração não seja mal sucedida, né? Eu acho que quem trabalha em M&A aqui sabe que uma das maiores causas aí de um M&A não ser sucedido é o pós-M&A, né? Assim, depois que você efetiva a compra, o investimento, né? Assim, é a execução que está sendo mal feita. Então, acho que tem que ser feito um planejamento bem feito, com todas as áreas, né, que são envolvidas aí nesse processo. Boa, a gente sempre fala isso aqui, viu, Álvaro? A questão do M&A, né, Amanda, com o startup, especialmente, é o pós-M&A. Até o M&A vai que vai, beleza, é ótimo, tudo lindo. Agora, depois que faz, aí que a coisa pega. Bom, última pergunta para a gente encerrar o papo aqui, Álvaro. Está sendo excelente, inclusive, a sua experiência, tanto de um lado quanto do outro. Ela é muito complementar com a visão que a gente tem aqui e a gente está muito alinhado. Então, queria encerrar com uma pergunta que é a seguinte. Você viveu a experiência do CVC, tem uma experiência muito boa com o M&A. Do ponto de vista de time, de estrutura diária, o que na sua cabeça faz sentido ter? Quem são as pessoas? Qual o perfil? Quais são os focos que tem que ter ali? Enfim, para quem não está com isso tão bem estruturado, tão maduro ainda, a sua experiência mostra que o que pode fazer mais sentido. Eu acho que assim, o ideal é que você tenha um time com uma cabeça bastante aberta ali, com uma visão de mercado, né? Eu acho que, obviamente, assim, ter uma expertise aí financeira, né, de fazer uma avaliação econômica financeira é super importante, mas acho que, antes de tudo, você tem que ter uma perspectiva boa de negócio, né, de como que funciona, né, uma empresa, né, como é que uma empresa, enfim, quais são as principais alavancas aí para uma empresa dar certo ou para uma empresa não dar, para a empresa crescer ou para a empresa, de repente, tomar uma decisão um pouco mais difícil, né? Então, acho que, antes de tudo, a pessoa tem que ter uma visão ali do todo, né? Uma visão de como funciona uma empresa. O know-how e expertise em M&A, eu acho que é super importante também, né? Mas eu acho que, antes de tudo, e eu acho que o mais importante aí, que eu acho que é uma qualidade que nem todas as pessoas têm, eu acho que você tem que ter bastante empatia, assim. Eu acho que você, principalmente quando você está lidando com startups, quando você está discutindo o investimento numa startup ou uma aquisição de uma startup, né? Você tem que entender o outro lado, né? Você tem que entender um pouco como é que tá, o que está por trás ali né, da cabeça do fundador, né, entender um pouco aí quais são os interesses, né, entender um pouco aí qual que é a visão, né, de curto, médio e longo prazo ali do fundador, entender um pouco ali também das expectativas do próprio time, né, da situação do time, né, como é que esse time está engajado, não está, ou está médio, né, o que esse time pensaria, assim, a partir do momento que a lei está sendo adquirida ou não. Eu acho que empatia é um negócio super legal de falar, assim, que eu acho que faz toda a diferença aí. Isso ajuda, inclusive, ali na integração, né? No planejamento da integração, na integração, eu acho que faz toda a diferença para o investimento, para uma aquisição ter sucesso. Muito bom. Mais um episódio espetacular, hein, Amanda? Aprendi muito aqui com o Álvaro. Acho que é isso. Mais alguma pergunta, Amanda? Podemos encerrar? Não, foi isso por hoje, mas eu teria muitas outras perguntas, Álvaro. Eu também. Aqui é bem rápido, direto ao ponto, mas tenho certeza que a gente passou por pontos excelentes aqui de aprendizados, de conceitos técnicos também.
Álvaro, muito obrigado mais uma vez. Foi ótimo ter você aqui. Legal, pessoal, um prazer e eu também agradeço. É isso. Obrigado, Amanda. Obrigado, Álvaro. E você que está aí acompanhando, certamente teve mais um episódio de altíssimo nível que vai te ajudar a acelerar a inovação, o Corporate Venture Capital e até o M&A na sua organização.